Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do seu Direito Simples e Descomplicado. Meus amigos, eu sei que já faz um tempo que eu não coloco vídeo no canal, mas vou tentar normalizar, tá certo? Bom, eu decidi gravar um vídeo para vocês hoje porque eu recebi algumas perguntas, mas sempre que as pessoas me questionam, me fazem perguntas sobre algum assunto, eu sempre explico para vocês que o nosso canal ele tem o intuito de ensinar e não de conseguir analisar o seu caso concreto, tá certo? O nosso intuito aqui no canal é de passar algumas informações para vocês quando forem buscar um advogado, um especialista da área, vocês consigam já conversar com ele, passando essas informações, passando, doutor, eu assisti um canal no YouTube, né, ele é advogado, e ele me passou essa informação. Será que a informação que o advogado lá no YouTube passou, ela está correta? E aí você vai conseguir conversar com o seu advogado e ele vai conseguir lhe passar as informações no seu caso concreto. Isso é muito importante, tá bom? Pessoal, vamos direto aí ao tema, né? Tenho o direito de receber 30% do salário do meu pai por ele estar se separando da minha mãe. Quer dizer, no caso aí seria uma criança, um menor de idade, né? Hoje em dia a gente não pode dizer até que seria um menor de idade, porque em alguns casos, tá? Pessoas aí de 24 anos, 23 anos, 22 anos, 25 anos, 27 anos, né? Continuam ainda recebendo a pensão do pai, né? Desde que ele preenche alguns requisitos, não é isso? Se ele preencher alguns requisitos, ele pode até conseguir aí estender essa pensão por algum tempo, né? Normalmente a pensão ela encerra aos 18 anos, tá? Mas isso pode ser vamos dizer assim, eu não quero dizer prolongada, mas prorrogada talvez, né? Vamos dizer assim, tá? De uma maneira mais fácil aí para vocês terem essa compreensão, tá certo? E na realidade a grande dúvida que todo mundo tem é se ele teria direito a 30%, ou seja, o filho tem direito a 30% do salário do pai quando ocorre a separação do casal. Isso é verdade? O que vocês me dizem? Vocês acham que isso é verdade? Vamos conversar um pouquinho aí, o que vocês acham? Olha, eu particularmente eu escuto muito questões sobre esse tema. E a maioria das pessoas que vem, a gente trabalha muito com direito de família, né, direito imobiliário, e a maioria das pessoas que acabam nos abordando, vindo aqui, né, ter uma consulta jurídica com a gente, acaba já vindo com essa resposta já certa, dizendo assim, doutor, me separei do meu esposo e eu quero 30% do salário do meu marido, porque já ouvi falar que ele tem direito, inclusive já tive casos de amigas, de pessoas que eu conheço, que receberam 30% do salário dele. Então eu quero 30%, doutor. É isso mesmo? Está correto? E a gente tem que ter uma paciência muito grande para tentar explicar que cada caso é um caso, como eu sempre digo no canal, né? E nem toda vida você vai ganhar 30%, você pode ganhar 10%, você pode ganhar 20%, você pode ganhar 40%, você pode ganhar 50%. Quem vai determinar isso é o juiz. O juiz ele vai fazer uma análise, tá, da possibilidade da pessoa que vai pagar os alimentos poder ter esse desconto na conta, certo? E da necessidade da criança, porque às vezes ocorre que a criança não tem necessidade de 30%, 40% do salário do pai. Então o juiz não dá 30%, 40%, dá 10%, dá 20%, né? Ou às vezes o próprio pai está passando por um problema sério, está passando por uma doença séria, gasta todo o seu dinheiro com remédio. Então o juiz pode chegar também a dar 10%, dar 20%, né? Em alguns casos também ao contrário, né? O pai é aquele cara que tem uma condição financeira muito boa, viaja de avião para tudo que é de lugar, tem carros caríssimos, né? E aí o juiz pode também achar viável, considerar a possibilidade de 40%, 50% do salário. Então isso, na realidade, quem vai determinar é o juiz, tá certo? Então assim, quando você escuta aí falar que você tem direito a 30% do salário, pessoal, isso é mito, tá? Isso na realidade, o que ocorre muito? Normalmente o que a gente vê as decisões dos juízes e dos tribunais, tá?
eles acabam dando sim os 30%. Eles acham que é um valor razoável, né? Que com 30% do salário daria para a criança sobreviver bem. Então, em média, assim, estão dando sim os 30%, mas não é uma regra, tá? Não coloque isso aí como uma regra, uma obrigação que o pai é obrigado a pagar 30%, tá certo? Isso não existe, não é uma regra, não existe nenhuma lei que determine que é 30%. Na realidade, como eu estou tentando passar aí para vocês, é o juiz que vai determinar, tá? Outro caso também bem engraçado, que eu acho muito legal, assim, o direito é muito amplo, né? Muito bonito, né? Às vezes chega cliente aqui e diz, doutor, eu tenho uma pensão do meu filho, né, de 30%, mas na realidade eu estou grávida, aliás, desculpa gente, fazer a correção, doutor, eu sei que eu tenho direito à pensão de 30% do meu filho, mas na realidade, doutor, eu estou grávida, eu vou ter um segundo filho, então na realidade eu vou ter direito ao quê? 60% do salário dele, não é isso? 30% do filho que eu já tenho e 30% do filho que está nascendo. Aí a gente tenta explicar para a mãe que não é bem isso aí, que infelizmente, tá pessoal, a gente escuta muita coisa na internet, a gente escuta muita coisa de uma pessoa que passa sem informação, sem uma informação concreta, e a pessoa acaba se chateando com a gente porque ela diz assim, não doutor, eu tenho certeza porque a fulana de tal já recebe 60%, mas ela recebe 60%, por quê? Porque o pai tem condição de pagar esse valor, entendeu? É a possibilidade que o pai tem condição de pagar, entendeu? Aí por algum motivo aí, eu não sei por que ela recebe 60%, né? Porque eu acho o valor até alto do salário, no caso aí o pai ficaria com 40%, o juiz determinou isso aí. Isso é se é verdade isso aí que ela passou, né? Mas eu acho muito alto, 60%, né? Algumas mães dizem, mas não é você que tem um filho para saber disso aí. Não, pessoal, o meu trabalho aqui como advogado é passar as informações corretas para vocês, tá certo? Minha opinião, ela não deve ser levada em consideração. Eu acredito sim, o juiz ele faz um trabalho, ele que vai determinar, acredito não, isso é que determina a lei, ele é que vai determinar qual é o valor percentual do salário dele, do salário do pai, que o pai tem condição de pagar e qual o valor da necessidade, né? Que o filho tem condição, está necessitando, certo? Então tudo isso é determinado por lei. Não é o advogado que chega lá e bota na petição e diz que eu quero tantos por cento, 60%, 70%, tá? Existe o próprio juiz que vai determinar aí o valor da pensão alimentícia, o valor, né? A gente pede, né? A gente pode até pedir, que não seja inferior a 30%, que não seja inferior, mas isso aí, tá, pessoal? Nem fica, eu posso dizer assim, nem é o correto você botar um valor tão alto, exorbitante, porque existe aquele velho ditado, quem pede muito recebe alguma coisa, não é isso? E aí você, às vezes, um advogado vai lá, faz uma petição, estou pedindo aqui para o juiz dar 70% do salário do pai. E a mãe sai morta de feliz, né? Porque vai calcular lá que vai receber 70% do salário do pai, né? E quando vem uma decisão do juiz, ela fica bastante triste e em alguns casos aí fica até chateada com o advogado, tá bom? Então só deixando bem claro, não existe esse valor de 30%. Normalmente os juízes, os próprios tribunais estão confirmando aí o pagamento de 30%, mas não existe esse valor de 30% do salário do pai, tá certo? Existe, como eu passei para vocês, a condição financeira do pai pagar e a necessidade da criança, tá? Chama-se possibilidade de quem paga os alimentos e a necessidade de quem recebe, tá bom? Se você tiver 2, 3 filhos, não vai aumentar 30, 60, 90. Se a pessoa tiver 4 filhos, quando é que o pai vai dar todo o salário e não vai ficar devendo, não é isso? Pessoal, então só encerrando aqui um vídeo, um forte abraço para todos, que Deus abençoe todos vocês. Peço desculpa aí a minha ausência, mas é porque a gente é uma correria, resolve uma coisa, resolve outra. À medida do possível, eu estou sempre respondendo as mensagens que vocês passam para mim. Eu sei que demoram muito, muito mesmo a resposta. Em alguns casos, às vezes, quando a gente vai responder, né, a pessoa diz, nem precisava mais responder, porque agora eu já resolvi, né? Mas é uma coisa que a gente faz com carinho, tá certo? A gente tenta ajudar vocês, tá bom? Mas lembre, você sempre deve procurar um advogado profissional da área que possa tirar sua dúvida no caso concreto, tá bom? Isso é muito importante. Não se baseie só pelos vídeos que nós colocamos aqui. Por quê? Porque a gente não tem
o conhecimento do seu caso concreto. A gente não sabe o que está acontecendo de fato com vocês, tá certo? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Obrigado a todos.